Todas as relações, elas gerenciam dois tipos de valores. Valores transacionais e valores não transacionais. Quando a gente pensa nesses dois tipos de valores, os valores transacionais é uma escala métrica, é uma régua, é um sistema métrico que vai fracionar um valor específico, $1, $5, $10, R$10, R$20. E quando a gente pensa nesses valores não transacionais, que parece que a gente esqueceu um pouco que eles existem, né? Basta você virar o outro lado da moeda e olhar para ela, né? Você vai ver ali toda uma mística. Você vai ver, às vezes, onças, tucanos, pássaros, pessoas, presidentes, prédios. E esses valores não transacionais, na verdade, eles falam do lugar, da cultura e das relações que as pessoas que concordaram transacionar sobre essas métricas, né, elas usam. Né? Se a gente fosse capaz de cortar uma moeda do meio, né, e separar a cara da coroa, né, a única coisa que une essas moedas, esses dois lados da mesma moeda, é confiança. E confiança, ela é, em geral, inversamente proporcional à assimetria. O jeito da gente explicar a assimetria é a diferença de informação que os dois lados de um negócio têm sobre o negócio. E quando a gente olha para a moeda, o jeito que a gente criou lá atrás, quando a gente inventou a moeda, ela era um meio de troca, para que a gente pudesse trocar valor por valor, né? E a gente passou a confiar nisso de tal forma que você podia receber, confiava que recebendo esta moeda com esta métrica aqui, você seria capaz de trocar ela pelo valor do seu trabalho, pelo valor do que você produz dentro de uma sociedade. Com o tempo, a velocidade da moeda, do giro da moeda começou a crescer muito, porque a gente começou a transacionar muito mais. A gente começou a cruzar oceanos, né? E a gente chegou ao ponto de que, de repente, a gente começou a comprar e vender moeda, né? Eu lembro, quando eu era bem mais jovem, conversando com meu pai, né, eu perguntei para ele o que ele fazia. Ele disse que comprava e vendia dinheiro, né? Meu pai trabalhava num banco e ele me explicou como isso era importante para você poder mover riquezas de lugares onde você tem muita abundância para lugares que precisavam de desenvolvimento, né? E fomentar esse tipo de desenvolvimento era o maior negócio. Mas com o tempo parece que a gente está sofrendo um pouco de pressão, a gente não tem mais continentes para expandir, a sociedade e a economia está mais pressionada por menos oportunidades e menos espaço para crescer. Quando você olha a moeda do jeito que ela foi criada no passado, ela não conseguiu evoluir de forma tão rápida para acompanhar o que está acontecendo hoje. E o que a gente vê é que no primeiro pulo, quando você financiariza tudo, e a gente passa a comprar e vender moeda, né, a moeda veio de uma ideia de escassez, você imprime um número limitado de moedas, né? Então imagina assim, que se a gente tem 100 moedas impressas circulando na economia e eu compro 10, sobra para todo mundo só 90. Né? Isso também adiciona assimetria. Depois desse processo de financiarização, a moeda foi girar no mundo digital. E mais distante ainda da atividade produtiva, né? Então esses dois saltos, eles geraram muito mais assimetria. Então hoje, se você pensar como a gente vai fazer para tentar corrigir os problemas que a gente vive hoje, né? Não tem como a gente ser financeiramente saudável sem a gente ser digitalmente rico. Todo mundo é pobre em dados hoje. Você consegue fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Você consegue receber dinheiro, você consegue pagar com dinheiro, você consegue sacar dinheiro, colocar na sua carteira, até guardar no colchão se você quiser.
Me diz o que você consegue fazer com o seu dado. Absolutamente nada. Quando a gente pensa nessa intersecção entre Big Tech, Big Finance e toda essa questão da assimetria, ela sempre acaba no consumidor, sempre acaba nas pessoas. E isso tem muito a ver com a autonomia que cada um tem sobre o seu dinheiro ou sobre o seu dado. Você tem total autonomia sobre o dinheiro e nenhuma autonomia sobre o seu dado. Seu dinheiro está no banco, né? Você faz o que você quiser com ele, seu dado está na nuvem, outros usam o seu dado, né? Outros se beneficiam, até monetizam o seu dado, e outros podem até usar o seu dado contra você mesmo, né? Quando a gente olha para todas essas multas, e especialmente em maio passado, né, multas de bilhões de dólares em companhias de dados, de redes sociais, e você pensa, poxa, foi o seu dado que vazou, foi o seu dado que foi mal usado. Eu acho que você não recebeu nenhum centavo dessas multas. Se o dado fosse seu mesmo, né, eu acho que você deveria ter direito a esse valor. Em Palo Alto, há um tempo atrás, um cibernético e antropólogo, o nome dele era Gregory Bateson, ele estudava esquizofrenia, e Bateson entendeu que esquizofrenia não era uma doença do corpo, também não era uma doença da mente. Para Bateson, a esquizofrenia era uma doença das relações, e ela era transferida, você pegava a esquizofrenia através da comunicação. Um exemplo que ele sempre deu é uma mãe e um filho, né? Uma mãe presenteia o seu filho com duas camisas, uma verde e uma amarela. A criança veste a camisa verde e sai do quarto, né? A mãe olha para a criança e pergunta, puxa, mas você não gostou da amarela? Né? A mensagem não deixa um output viável, né? É ruim para a criança. E se ela é durante muito tempo exposta a esse tipo de mensagem, ela pode wire o brain para se tornar, no futuro, potencialmente esquizofrênico, né? Quando a gente olha para essas duas mensagens, do lado não transacional e do lado transacional da moeda, parece que a moeda herdou uma doença da comunicação, porque hoje ela passa duas mensagens com double bind, com duplo vínculo. Você tem a simetria financeira e você também tem a simetria de dados. O jeito de resolver isso para a gente é a poupança de dados. Se você tiver direito à autonomia sobre os seus dados, você consegue começar a reduzir essa assimetria. Isso vai ser fundamental para a gente conseguir construir uma sociedade saudável. A única pergunta que fica para mim é se um dia mesmo a gente conseguir reduzir toda essa assimetria e a gente alcançar um mundo tão simétrico, tão justo, o que seria valor, o que seria oportunidade em um mundo tão simétrico?